RCV Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para o jornal esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Começamos com os títulos. Combustíveis vão estar a partir das 0 horas mais baratos, com uma descida em média de 7,71%. EasyJet inaugura nova rota para Cabo Verde. Voo Londres-Sal aterrou com 181 passageiros a bordo. Vamos ao desenvolvimento. Os combustíveis vão estar a partir das 0 horas mais baratos, com uma descida em média de 7,71%. De acordo com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia ARMA, os novos preços máximos de combustíveis, que vigoram a partir de 1 de abril, a gasolina passa a ser vendida a 133 escudos e 80 centavos litro, o gasóleo normal a 111,20 centavos litro, o gasóleo para eletricidade a 95,50 litro, o gasóleo marinha a 84,30 centavos litro, o petróleo a 138 escudos e 10 centavos, o fuel 380 passa a custar 77,30 escudos quilo e o fuel 180 a 79,50 centavos escudos quilo. Já o gás butano passa a custar a granel 145 escudos e 90 centavos quilo, sendo que as garrafas de 12 kg vendidas a 1.823 escudos, as de 6 kg 875 escudos, as de 3 kg 416 escudos e as de 55 kg 8.023 escudos. Foi efetuado hoje o voo inaugural Londres-Sal da EasyJet. O avião aterrou no Sal com 181 passageiros a bordo, como nos reporta o Moisés Évora. São 181 passageiros que chegaram no voo inaugural. O aparelho, com capacidade para 186 passageiros, regressa à Inglaterra com 147 passageiros. António Antunes, da agência portuguesa Ecotours, que trabalha com a Barracuda Tours em Cabo Verde, adianta como surgiu tal iniciativa. Nós somos agentes da EasyJet em Portugal, Ecoviagens, desde 2020, que foi quando eles começaram. O ano passado foi, portanto, tomada a decisão de fazer a expansão para Cabo Verde, primeiro através dos voos de Portugal, nomeadamente de Lisboa e do Porto. Entretanto, a EasyJet Holiday decidiu então, a partir do UK, fazer também as rotas para Cabo Verde. Por semana são 3 ligações, Londres-Sal, e a intenção é expandir para outros pontos de Inglaterra. No próximo inverno já está prevista uma rota também de Manchester. Nós, como agente da EasyJet Holidays em Portugal, fomos também nomeados agentes da EasyJet aqui em Cabo Verde, e nada melhor que os nossos parceiros de longa data, a Barracuda, para iniciar esta aventura que nós pensamos que vai ser muito bom para o turismo em Cabo Verde, que vai fazer potenciar tudo o que existe a nível da economia de Cabo Verde e que nós esperamos que seja longa e duradoura. Neste momento vamos ter 3 voos semanais e a partir de outubro vão ser 6. E esperemos que não fique por aqui, não só no Sal, mas também por outras ilhas. Vamos ver. Faltavam poucos minutos para as 17 horas, quando o avião aterrou na Ilha do Sal. E o Ministro das Finanças defendeu hoje que Miguel Rosa e Marcos Mendes foram escolhidos para gerir a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio, porque têm perfil adequado para o cargo. Olavo Correia reagia à posição das câmaras municipais do Maio e Boa Vista, que se opuseram à indicação pelo governo dos 2 candidatos do Movimento para a Democracia derrotados nas eleições autárquicas para exercer o cargo. Levi Salomão. Segundo o Ministro das Finanças, a nomeação de Miguel Rosa e Marcos Mendes para encabeçarem a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e do Maio
decorreu das competências do Governo. O Governo de Cabo Verde tem o poder para indicar o Presidente do Conselho de Administração. Nós analisamos os currícula de vários indivíduos e nós entendemos que o Miguel Rosa, que foi Presidente da Câmara de Cabo Verde, Ilha do Maio, durante vários anos, um jovem formado, que tem domínio de línguas e do mundo, pensamos que ele reúne todas as condições para ser Presidente da Câmara, Presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boa Vista e Maio. O facto de ele ter concorrido e ter perdido não lhe coloca numa posição de não poder exercer essa função. Olavo Correia esclarece que a escolha dos responsáveis está longe de ser uma nomeação política, porquanto tudo foi feito conforme manda a lei, desde logo a análise dos currícula. O governante defende que a participação num pleito político não pode arredar um cidadão qualificado do exercício de funções. No caso em concreto, o concurso não se aplica. Nós temos um modelo que está estabelecido, é que todas as chefias que têm a ver com diretores de serviços e todos quase na máquina pública são recrutados por concurso. A alta administração é recrutada mediante análise do perfil e também pessoas que dão confiança em como irão executar o programa da governação e aquilo que está plasmado para ser cumprido. A Câmara indica, e quando a Câmara indica, nós também, desde que as pessoas reúnem os requisitos, nós aceitamos a indicação. Nós nunca dissemos que quando a Câmara da Boa Vista ou do Maio indica uma pessoa para o Conselho de Administração da Sociedade, que é uma nomeação política. Portanto, tem a sua opção, a confiança, tem o currículo adequado e é nomeado. O Ministério das Finanças havia esclarecido em comunicado que o procedimento para a eleição dos órgãos sociais da Sociedade de Desenvolvimento Turístico Integrado de Boa Vista e Maio encontra-se regulado nos estatutos da empresa, bem como nos demais quadros legais de governança societária, nomeadamente o Código das Sociedades Comerciais. O comunicado escreve ainda que a eleição dos novos órgãos sociais ficou a dever-se ao término dos mandatos anteriores e à indisponibilidade do então Presidente do Conselho de Administração em se manter no cargo. O Estado de Cabo Verde é acionista maioritário da Sociedade de Desenvolvimento Turístico da Boa Vista e Maio, com 51%, a Câmara Municipal da Boa Vista tem 35%, e a do Maio, 14%. O secretário de Estado das Finanças, Elcindo Mota, apresentou esta tarde no Mindelo a plataforma de garantias móveis, como especialmente relevante para as micro, pequenas e médias empresas. Arnaldo Borges. Isto porque, explica, é uma ferramenta que vai alargar as possibilidades de acesso ao financiamento a empresas e particulares para que possam concretizar a ambição de iniciar ou alavancar o negócio. Trata-se da plataforma de registro de garantias mobiliárias especialmente relevante para as micro, as pequenas e médias empresas, cujo património muitas das vezes apenas constitui em bens móveis, como veículos, máquinas, equipamentos, produtos agropecuários ou outros, inventários de estabelecimento, por exemplo, e outros direitos que antes não eram aceitos como garantia pelas instituições financeiras. Ora, e o tecido empresarial cabo-verdiano comporta mais de 90% de micro, pequenas e médias empresas, lembra o secretário de Estado das Finanças. Que é precisamente um segmento que tem dificuldade de acesso ao crédito, porque até hoje, tanto na maior parte das vezes, exige-se a apresentação de garantias imóveis. Agora que se busca a melhoria de acesso ao crédito, Elcindo Mota deseja que esse objetivo seja alcançado e que sejam incluídos empreendedores que vinham experimentando dificuldades. Que os potenciais beneficiários, desde as micro, pequenas e médias empresas, antes com alguma exclusão de acesso ao sistema financeiro, e esta plataforma, direciona precisamente para este nicho, saibam tirar proveito desta importante ferramenta e que permita impulsionar e diversificar os negócios. Esperança nova para micro, pequenas e médias empresas. E o Governo está atento ao fenómeno do turismo de cruzeiro para Santo Antão e avaliar a possibilidade de extensão do Porto Novo para que a ilha possa receber os navios de cruzeiro que procuram essa rota. O sublinhado é do Ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, que se encontra de visita à Ilha das Montanhas. Augusto Oliveira.
O titular da pasta do Turismo e Transportes chegou no domingo à ilha de Santo Antão para uma visita de trabalho de 3 dias com vista a se inteirar das obras financiadas pelo Fundo do Turismo e manter contactos com as autarquias nos 3 municípios. Há todo um conjunto de projetos de requalificação urbana para melhorar as cidades, para melhor receber os turistas. Há infraestruturas que foram criadas em termos de estradas. Há um conjunto de projetos que estão sendo financiados pelo Fundo do Turismo, mas também pelo Banco Mundial, através do projeto de Turismo Resiliente e da Economia Azul. Nós viemos aqui também para nos inteirarmos de todas as obras que estão em execução, e há muitas obras de requalificação urbana, de acessibilidade, quer na Ribeira Grande, também em Paúl. Amanhã nós vamos visitar as obras em Paúl. Aqui também em Porto Novo, nós tivemos aqui uma boa reunião com a senhora Presidente da Câmara de Porto Novo. Há muitos projetos que estão previstos para Porto Novo, há muitos projetos, trilhas, portanto, miradouros, estradas, requalificação urbana. No que diz respeito ao turismo de cruzeiro, que tem sido uma grande atração para a ilha, José Luís Sá Nogueira assegurou que o governo está atento a este fenómeno, considerando tratar-se de um desafio a se ter em linha de conta. O governo está atento em relação a isso. É algo que constitui um desafio. Vamos avaliar, vamos ver, dentro dessa perspectiva de facto de extensão do porto aqui de Porto Novo, o que é que nós podemos fazer efetivamente para que a Santo Antão possa receber de facto esses barcos cruzeiros e haja de facto infraestrutura para receber essas embarcações. Santo Antão, através do Porto Novo, portanto, tem a melhor gare, não é, do país. Os primeiros passos já estão sendo dados. Vai chegar um momento em que, de facto, nós temos que pensar seriamente também nessa perspectiva, mas só isso não basta. Nós temos que trabalhar também para que a população local tire a maior vantagem possível da presença desses turistas que vêm através de cruzeiros. Nós precisamos fazer com que gastem e deixem dinheiro aqui. O Ministro do Turismo e Transportes visitou na manhã desta segunda-feira o Concelho da Ribeira Grande, onde tomou o pulso do projeto circular turístico da Ponta do Sol, aldeia rural de Fontainhas, entre outras obras. Já em Porto Novo, José Luís Sá Nogueira manteve encontro com a equipa camarária e visitou algumas obras no centro histórico. Amanhã, aquele governante vai estar no Paúl. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género apontou que seria efetivamente interessante trabalhar a nível da comunidade de países de língua portuguesa a questão da formação de mulheres meninas para as questões das alterações climáticas e da transição digital. Marisa Carvalho apontou que Cabo Verde já vem trabalhando neste sentido, com vários parceiros, reagindo a uma sugestão de uma das participantes portuguesas no debate da tarde de hoje da reunião da Rede de Mulheres Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP. Miriam Lopes dos Santos. A presidente do ICIEG esteve a apresentar à Rede de Mulheres Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP as políticas públicas de igualdade de género que estão a ser implementadas em Cabo Verde e considera que uma das preocupações comuns é, por exemplo, a violência na política. Tem a ver com a violência política, não é? Como é que nós nos podemos reunir para trabalhar estas temáticas, porque tem sido um fator impeditivo da presença das mulheres, não só a nível da representação política, como muitas vezes em cargos públicos, não é? E que tenham algum tipo de visibilidade. Há ainda uma grande violência que tem impedido as mulheres de trabalharem estas questões. Portugal fez uma sugestão muito interessante que tem a ver com a construção de um fundo de apoio à formação, principalmente para mulheres e meninas, tendo em conta as questões das alterações climáticas e da inovação digital, que seria interessante. Nós estamos a fazer algo semelhante
semelhante com alguns parceiros, não é? Nomeadamente com a cooperação luxemburguesa, com a CERMI, com as universidades, de apostarmos realmente na questão da transição digital e das alterações climáticas, fazê-lo em termos comunitários. Teria realmente um grande impacto, porque nós sabemos que estas são áreas decisivas, não é? Principalmente naquilo que tem a ver com a transição económica, mas também são áreas em que, infelizmente, havendo pessoas prejudicadas, as mulheres e as meninas são logo as primeiras que sofrem esses desafios. As disparidades salariais entre homens e mulheres no setor do turismo em Cabo Verde foram, por exemplo, dados apontados por Marisa Carvalho como um reflexo do que é a sociedade cabo-verdiana quando se fala no peso do trabalho não remunerado e do acesso e permanência das mulheres ao mercado de trabalho. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género reiterou que há trabalho feito no Sistema Nacional de Cuidados. E no setor do turismo, que é daqueles mais importantes, e onde há essa disparidade salarial entre homens e mulheres, tem muito a ver com os turnos que elas podem aceitar, com o número de horas que elas podem fazer. Isto depois tem reflexo ao fim do mês com o salário também que elas oferem. Portanto, há que trabalhar com as estruturas. Nós estamos, como eu falei, a implementar o Sistema Nacional de Cuidados, a trabalhar em estruturas, em trabalhar em centros, em trabalhar em tudo aquilo que é o apoio para a conciliação da vida pessoal com a vida profissional. O setor privado pode e deve também fazer a sua parte com pequeninos atos, como ter estruturas também de apoio às suas trabalhadoras para que possam fazer essa conciliação, com salas de amamentação, com horários flexíveis, portanto, que tudo para que permita realmente não só a mães, mas também a pais, não é, que têm responsabilidades familiares, haver essa conciliação, mas aqui em particular para que as mulheres não sofram depois a nível salarial. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género falava no término da sua apresentação, seguida de debate, na reunião da Rede de Mulheres Parlamentares da Assembleia Parlamentar da CPLP, que continua amanhã. O presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos, passados 100 dias de mandato, reafirma o compromisso de trabalhar para resgatar o desenvolvimento do município. Não obstante os desafios, Euclides Cabral afirma que a Câmara Municipal não tem motivos para se curvar face aos constrangimentos deixados pela equipa camarária liderada por Carlos Vasconcelos. Domingos Sanches. Dia 29 de março, a equipa da Câmara Municipal dos Órgãos completou 100 dias de mandato, motivo que leva o presidente da Câmara a dar uma conferência de imprensa e, não obstante os desafios, Euclides Cabral diz que lamento não poderá ser um problema da nova equipa. Não estamos cá para lamentos. Constatamos um cenário preocupante. Um elevado endividamento comprometendo a capacidade de investimento e pagamento de compromissos, património municipal em condições precárias, pagamentos realizados sem justificativa plausível, contratações irregulares com critérios não objetivos, ausência física de bens e patrimónios registrados no relatório de passagem. Euclides Cabral denuncia também a implementação do novo PCFR sem publicação para um grupo de funcionários e, face aos constrangimentos, avança. Adotar as seguintes medidas: implementação de novos mecanismos de transparência e controle interno, garantindo que os erros do passado não se repitam. Realização de um levantamento completo de todos os contratos, despesas e patrimónios da instituição, assegurando a correta gestão dos recursos públicos e garantindo a continuidade e a conclusão das obras em curso. O presidente da Câmara Municipal dos Órgãos elenca um conjunto de ganhos conseguidos durante os 100 dias de mandato e dá como exemplo a regularização das dívidas deixadas. Sublinha ainda que o orçamento e o plano de atividade estão aprovados e reafirma o compromisso de continuar a trabalhar para o desenvolvimento do município. A reabilitação da estrada que liga Laje a Xandivac, alargamento da obra de reabilitação da estrada Ramal de São Jorge Longueira, permitindo que o mesmo chegue à comunidade com intervenções estruturantes no espaço turístico de Lemba-Lemba. A reabilitação do mercado municipal
envolvência direta no projeto de requalificação urbana de João Teves, ainda o engajamento na implementação de projetos de aldeia turística de São Jorge. Presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Órgãos desafiou o governo a aumentar o fundo de financiamento municipal de 8 milhões e 500 escudos para 10 milhões. Euclides Cabral avisa que a intenção é implementar o PCFR dos funcionários da Câmara. A terminar, em São Vicente aconteceu o apito final na terceira edição das Olimpíadas de Desporto Escolar, em que participaram mais de 1.000 atletas das escolas secundárias e liceus de Cabo Verde. O coordenador das Olimpíadas do Desporto Escolar e diretor nacional de Educação, Adriano Moreno, considera o balanço bastante positivo, enquanto o ministro da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, diz que destas provas serão escolhidos os representantes de Cabo Verde para os Jogos da CPLP, que terão lugar no mês de julho em Timor-Leste. Albertino Brito. O encerramento da terceira edição das Olimpíadas do Desporto Escolar aconteceu na tarde deste domingo na Praça Dom Luís e o coordenador Adriano Moreno afirma que o balanço é positivo, tendo em conta que tudo decorreu de acordo com o programa elaborado para a atividade no Mindelo. Todas as equipas da organização estiveram impecáveis, portanto nós fazemos um balanço muito positivo. Acho que estavam aqui as 22 caravanas de todos os concelhos de Cabo Verde, com cerca de mais ou menos 1.000 alunos, professores, vários staffs do Ministério da Educação e do IDJ, que permitiram que, portanto, os jogos acontecessem e que foi o sucesso que está sendo. Para o Ministro da Juventude e Desporto, o número de participantes nas Olimpíadas do Desporto Escolar em São Vicente é maior e, como aconteceu nas edições anteriores, com muitos talentos, segundo Carlos Monteiro. E temos conseguido também aproveitar esses talentos para alimentar a participação internacional de Cabo Verde a nível de sub-16, sub-17. Este ano, das Olimpíadas, vão sair as seleções de Cabo Verde para os Jogos da CPLP que vão se realizar em Timor-Leste em julho. Portanto, vão poder não só, depois dessa demonstração de talento, ir representar Cabo Verde a nível internacional em julho e também mostrar que estão à altura do talento da CPLP. Para o próximo ano, vamos ter que melhorar também aquilo que é a competição a nível regional e local, perceber como é que podemos massificar, por exemplo, a participação no xadrez, perceber se podemos trazer uma outra modalidade a mais, porque sabemos que é um investimento muito grande, não só a nível financeiro, como a nível do capital humano, a nível logístico, mas é um investimento que, como todo investimento no desporto, tem que ser sério, tem que ser convicto, tem que ser paciente e tem que ser necessariamente continuado no tempo. E é isso que nós pretendemos fazer e que vamos fazer para 2026. Coordenador das Olimpíadas do Desporto Escolar, Adriano Moreno, no balanço final desta terceira edição, que aconteceu em São Vicente de 24 a 30 de março. Numa altura em que o Ministro da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, anuncia que destes Jogos serão escolhidos os talentos que representarão Cabo Verde nos Jogos da CPLP, que terão lugar no mês de julho em Timor-Leste. E com esta informação sobre as Olimpíadas Escolares de 2025, que decorreu na Ilha de São Vicente, chegamos ao fim do nosso Jornal de Noite de hoje, dia 31 de março, último dia do mês de março de 2025. Aos nossos ouvintes, votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio Cabo Verde são os nossos desejos. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia